Você é filho. Você é filho do Pai amado. Você é filho do Pai Todo-Poderoso. Você é filho daquele que criou todas as coisas. Por quê? Éramos inimigos de Deus. Ah, mas eu não... Você fez sim, meu irmão. Mas eu não. Nós todos éramos inimigos de Deus. E nós lemos aqui que aqueles que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aonde esses filhos não são filhos que foram gerados segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão humana e nem pela vontade humana, mas nasceram de Deus. Somos novas criaturas e a nova criatura é filha de Deus. E nós temos que nos posicionar como filhos de Deus, meu irmão. O que eu quero falar aqui, você e eu, nós precisamos nos posicionar como filhos. Muitas vezes a nossa posição é de escravo, serviçal, temos medo, mas nós não nos posicionamos como filhos, que essa é a nossa condição. Somos filhos. E o que os filhos fazem? O que um filho faz? O que os filhos fazem? Em primeiro lugar, um filho confia. Romanos capítulo 8, verso 15. Um filho confia. Um filho confia. Vou falar da ordem do natural. Mesmo que o pai seja o mais atravessado possível, um filho confia no seu pai, porque é pai. Então os filhos confiam. E Romanos capítulo 8, verso 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne, olha aqui, de novo, escravos medrosos, mas sim, o Espírito de Deus, grife isso na sua Bíblia, que os adotou como seus próprios filhos. Ponto final. Agora nós os chamamos Abba Pai. E a expressão Abba, o significado da tradução dela é paizinho. Paizinho querido. Então os filhos confiam. Mesmo que diante de situações que te amedrontavam, o filho confia. Porque o filho sabe o pai que tem. E Deus olha para você lá da eternidade, meu irmão. O Senhor olha para você lá da eternidade e fala o seguinte para você: Vanessa, você pode me chamar de paizinho. Sueli, você pode me chamar de paizinho. Gabriel, me chama de paizinho. Eu sou seu Abba Pai. Nós podemos chamá-lo de paizinho. Irmãos, o Deus que criou todas as coisas falou assim: você pode me chamar de paizinho. E nós não nos tornamos filhos por mérito, porque fizemos coisas boas, fizemos boas ações, porque eu vou comprar a ação entre irmãos, com 2 quilos de alimento para ganhar o rádio. Não, irmãos, nós não fizemos nada. Tito 3,5 é muito claro, se puder projetar para mim. Tito 3,5 nos diz o seguinte: Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua... Leia em voz alta: por causa da sua... Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer como? E nos deu nova vida, por meio do Espírito Santo. Fala glória a Deus, meu irmão. Nós não nos tornamos filhos por mérito, mas por causa da sua misericórdia. Nos tornamos filhos por causa da sua misericórdia. E meu irmão, você precisa enxergar a sua condição de filho como algo prioritário na sua vida. Como algo prioritário. Deus, quando constituiu o homem, a mente do ser humano, que é algo estudado e desconhecido ainda, Ele nos constituiu de uma forma
que nós não vemos as coisas da mesma maneira. Na nossa mente as coisas têm escalas de importância. Nas nossas mentes, as coisas elas têm escalas de importância. Por exemplo, a sua mente enxerga algumas coisas e fala, isso aqui é importante. Enxerga outra coisa e fala, isso aqui é menos importante. Por exemplo, quem aqui é casado? Levanta a mão. Foi importante esse dia na sua vida? Sim ou não? Sim. Olha aí, mulher. Ele falou que não, dá um beliscão nele, santo, e fala, vigia na terra, né? Foi importante ou não foi? Então é algo importante que fica como na nossa mente gravado, é ou não é? Eu me lembro, meu irmão, como a Fabiana chorou no dia que ela casou comigo. Felicidade. Ao contrário, fui eu. Ela toda durona olhando para mim lá assim, e eu lá me derramar. Só que existem coisas que são importantes, mas elas têm uma menor escala. Quem aqui foi no mercado ontem? Levanta a mão. Sexta-feira. Quem aqui lembra-se da antepenúltima vez que foi no mercado? Tia Cris lembra? Está marcada aí, né, Tia Cris? A nossa mente, ela coloca escala de importâncias nas coisas. Se não fosse assim, o dia que você foi na feira comer pastel seria tão importante como o dia do seu casamento. Ah, eu me lembro daquele dia, Edivaldo. Aquele dia que eu fui na feira. Eu estou me lembrando aqui, estou com água na boca. Vamos falar outra coisa? Não é fácil fazer dieta, irmãos. Veio o irmão ali, o bem-aventurado, falou assim, você está magro? Eu falei, bem-aventurado sois vós. Vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar mercado, vamos voltar para o mercado. Edivaldo, eu me lembro do dia, Edivaldo, que eu fui no supermercado e peguei a fila. Que dia marcante na minha vida. É uma escala de importância. Agora, do seu casamento, você lembra, não lembra? Lembra um detalhe? A Cris, nem eu esqueço os detalhes do casamento da tia Cris, irmãos. Quem aqui estava sabe do que eu estou falando. Os detalhes. Então a nossa mente, ela coloca a classificação, ela é seletiva, tem coisa que ela classifica. Isso é muito importante. O nascimento do meu filho é muito importante. Nunca vou me esquecer disso, do milagre. Mas existem as coisas que são importantes, mas elas têm o seu devido lugar. Sabe, irmãos, quando você entrou aqui hoje, por exemplo, tudo é importante. Mas quando você sai lá para fora, você pode se esquecer de muita coisa que você ouviu aqui. E nós temos falado sobre posicionamento. E eu quero te fazer um convite. O convite hoje é para que o nosso posicionamento como filho seja algo importante nas nossas vidas, seja algo importante na sua vida. Que isso seja importante. Presta atenção, Jesus Cristo te salvou e te deu a condição de você se tornar filho, e hoje você pode falar, eu tenho um paizinho querido, eu tenho um Abba Pai, que cuida de mim, cuida da minha vida nos detalhes, e vai se levantar o obstáculo, vai se levantar a luta, vai se levantar o que for, vai se levantar o gigante, vai se levantar, meu irmão, a tribulação que for. Sabe o que vai acontecer? Você falar o seguinte, eu tenho um paizinho que me ama. Amém. Nós precisamos considerar isso como importante. É importante, meu irmão. É importante. E quando eu coloco isso como importante na minha Bíblia, na minha vida, sabe o que acontece comigo? Eu começo a viver de acordo com o que a Bíblia diz que eu sou. Eu começo a confiar mais em tudo aquilo que Deus fala no meu coração. Eu começo a confiar mais nas promessas de Deus, porque filhos confiam. Filhos confiam no seu pai porque a paternidade traz segurança. Eu começo a me apoiar mais em tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E aí o que acontece comigo? Eu deixo de viver amedrontado. Eu deixo de viver ansioso, porque eu sei que Deus cuida de mim. Porque quem é filho, confia. Filhos confiam. Amém? Segundo lugar, sabe o que os filhos fazem?
Filhos imitam. Filhos imitam. Efésios capítulo 1, verso 5. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 1, verso 5. Diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu vou ler mais uma vez. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora vamos a Efésios capítulo 5, verso 1. É como se o capítulo 5, verso 1 completasse aqui a leitura que nós vamos fazer. Portanto, eu vou ler aqui o verso 5, depois eu vou ler os dois juntos para vocês. Portanto, como filhos amados, o que diz aí? Imitem-no em tudo o que fizerem. Eu vou ler para vocês os dois juntos aqui agora. Efésios 1:5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 5:1, portanto, como filhos amados, imitem-no em tudo o que fizerem. Filhos imitam os pais. É ou não é? Eu lembro que a Débora, quando era pequena, eu trabalhava de terno e gravata, né, de segunda a domingo, e ela colocava minhas roupas. Lembra, Fabiana? Era um sapato maior que ela ficava andando pela casa com a roupa, porque ela imitava. O filho imita o pai. Seu filho já imitou você? Filhos têm a tendência de imitar os pais. E sabe o que Jesus nos fala? Para nós imitarmos o nosso pai. O que você tem vivido na sua vida, meu irmão? Qual é a situação? Qual a situação que tem tirado o seu chão? Qual a situação que tem te afrontado? Qual a situação que tem tirado o seu sono? Sabe o que Jesus fala para você? Imite o seu pai. Imite o seu pai. Sabe, meus irmãos, nós precisamos procurar a melhor reação diante dos nossos problemas. Quem aqui tem problema? Mais de um, levanta a outra mão também. Quem tiver 3, 4, levanta o pé, chuta a cadeira, faz. Todos nós temos problemas. Todos nós temos situações que nos afrontam. Todos nós temos situações que nos afrontam. Todos nós temos tentações, todos nós somos tentados. E como que Jesus reagiu diante da tentação? Ele cedeu? Não. Sabe, meus irmãos, diante de todas essas situações, nós precisamos procurar a melhor reação, o melhor posicionamento diante deles. Que devem ser posicionamentos que glorifiquem a Deus. Que glorifiquem a Deus. Jesus foi traído. Jesus foi ofendido. Nós já estudamos aqui as 7 palavras que Jesus disse na cruz, as 7 expressões da cruz. E uma delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de alto... Tem até um relato aqui, deixa eu ver se eu consigo ler para vocês. Quer ver? Aqui. É grande, mas eu vou ler para vocês. Descrição dos sofrimentos físicos de Jesus Cristo por um médico, ok? Quem relata isso é um médico chamado Dr. Balbet, é um médico francês, que ele fala dos sofrimentos de Jesus na cruz do Calvário. Então eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem noção. A gente tem a noção do que o Mel Gibson falou no filme A Paixão de Cristo, né?
Olha o que esse médico, estudando, escreveu. No Getsemane, Lucas 22, verso 44. Jesus entrou em agonia no Getsemane. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. E o faz com a decisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, não sei se eu li certo, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Estamos falando de Getsemane, tá? O terror, o susto, a agonia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. A flagelação e a coroa de espinhos. Lucas 23, do verso 1 ao verso 25, e também relatado em João 19, do 1 ao 17. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilato e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas, golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões em microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios, lhe corre ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto, pelo pulso, cairia uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. A caminhada até o Calvário. Relatado em Lucas 23, 26 a 32. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre suas costas para que levasse após Jesus. A crucificação, relatada em Lucas 23, 33 a 49 e João 19, 18 e 37. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceraram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas.
Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos, depositam-no sob o braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pregam um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus, aqui diz que é sobre o pulso, com um golpe certeiro de martelo, e o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado? Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre uma cravelha. A cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estaca vertical, depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. As horas na cruz. Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior, seu corpo é uma máscara de sangue, a boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede, um soldado lhe estendendo sob a ponta de uma vara, uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem e uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, aqueles entre as costelas, o do pescoço e os respiratórios. Está acabando já. A respiração se faz pouco a pouco, mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta púrpuro e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos e pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar. Eu nem lembrava que nesse texto estava falando isso aqui, ó. Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele quer falar, deve elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura. Agora eu vou parar por aqui. Depois de tudo isso, presta atenção, meu irmão, depois de tudo isso, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por tudo isso, para te tornar filho. Filhos imitam os pais. Diante do que você tem enfrentado nesses dias, diante do que você tem passado esses dias, como você tem reagido? Como você tem reagido? Tenha reações que glorifiquem a Deus, meu irmão. Que as suas reações glorifiquem a Deus. Amém? Que as suas reações e as minhas reações glorifiquem a Deus. Terceiro lugar, filhos, eles herdam. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 6. Os filhos herdam. Esse texto aqui depois eu mando para os dirigentes, eles enviam para vocês, tá? Os filhos herdam. Gálatas, capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas que? É o quê? E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Fala glória a Deus por isso, meu irmão. Verso 8: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Em primeiro lugar, Paulo está falando com um grupo de pessoas que queria voltar atrás. Um grupo de pessoas que queria a velha vida de volta. Sabe, irmãos, quando alguém se desvia da fé, é porque esse alguém não entendeu que é filho. Essa pessoa não entendeu que é filho. Porque quando eu entendo que eu sou filho, quando eu entendo que Deus é o meu Pai, eu sou o filho dele, e tudo aquilo que ele fez na cruz, foi para que hoje eu tivesse o direito de ser chamado filho de Deus, eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Eu amo ele. E filhos herdam. E nós herdamos muitas coisas do nosso Pai Celestial, entre elas herdamos a sua graça. Entre elas, herdamos a sua glória, Romanos 8, verso 17. Entre elas, herdamos o Espírito Santo de Deus, que nos dá sabedoria, nos revela, fala aos nossos corações. Entre elas, herdamos o que? O reino de Deus. Romanos capítulo 5, verso 5 diz para nós sobre isso. Entre tudo isso que nós herdamos, sabe o que também? A igreja. Irmãos, isso aqui é uma herança do Senhor para nós, a igreja, ser parte do corpo de Cristo, ser parte do corpo de Cristo. Tem 3 textos aqui, Colossenses 1:12, eu vou ler para vocês, e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence, quem? Ao seu povo santo somos nós, aqueles que vivem na luz. Efésios 1:18, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu, sabe quem? Ao seu povo santo. Amém. Atos 20:32. E agora, eu os entrego a Deus, a mensagem de sua graça,
que pode edificá-los e dar-lhes uma esperança, junto com todos que Ele separou para si. Amém, meus irmãos? A salvação, que herança maravilhosa! A vida eterna, Tito capítulo 3, verso 7 diz, por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Filhos herdam. Já pensou, meu irmão, você recebe a notícia que o seu falecido, pai, mãe, um familiar seu falecido, te deixou uma herança, você é bilionário? Do nada, Rafael, chegou. Sou bilionário. Você é bilionário, meu irmão. Porque nós somos herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Tudo aquilo que é dele é nosso. Nós somos filhos e os filhos herdam. E quarto lugar, para nós encerrarmos. Os filhos trabalham. João 5,17. João capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: Jesus, porém, disse, o que fala aí? Meu Pai sempre, e eu, irmãos, eu estou aqui hoje porque eu quero trabalhar para o meu Pai. O pessoal que está aqui fazendo essa reunião acontecer, estão trabalhando para o seu Pai. Quando você, dirigente de célula, lidera uma célula, você está trabalhando para o seu Pai. Você está trabalhando com o seu Pai, né? Melhor expressão é essa. Você está trabalhando com o seu Pai. Que nós possamos valorizar os negócios do nosso Pai. E sabe qual é o grande negócio do nosso Pai? Promover redenção e salvação. Promover redenção e salvação. Que na minha agenda e na sua agenda esteja as coisas do nosso Pai. Essa semana, foi ontem, eu conversava com o pastor lá de Feira de Santana e nós estamos abençoando eles. Nós estamos com uma equipe abençoando eles. Nós estamos com o nosso Fé e Finanças sendo aplicado, todas as aulas gravadas, e temos um plantão de dúvidas também, né? Plantão de dúvidas, né? Plantão de dúvidas, o Gabriel já entrou, né, Gabriel? A Vanessa já entrou, o Vini, a Tita, depois eu não lembro mais quem é, vai entrar eu, a Catiane, todo mundo vai participar. Plantão de toda quarta-feira, fazemos plantão de dúvidas com eles. E aí, eu conversando com ele ontem, ele falou assim para mim, o povo aqui está impactado com vocês. Eu falei, por quê? Vocês não estão cobrando nada da gente. Vocês não estão cobrando R$1 da gente, o povo está sendo tremendamente abençoado, vocês não estão cobrando nada. Irmãos, isso é visão de reino. Visão de reino. Visão de reino. Porque nós trabalhamos com o nosso Pai. E o nosso Pai não cobra nada. Ele nos ama. Por isso nós amamos uns aos outros. E amamos fazer aquilo que o nosso Pai colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Aquilo que o nosso Pai colocou nas nossas mãos para nós fazermos, nós amamos fazer. Tudo aquilo que a nossa comunidade propõe é para abençoar você. Tudo aquilo que a nossa... a educação de filhos. Sabe para que é? Para abençoar você. É ou não é, Edivaldo? Eu abençoo você. Tudo aquilo que nós... O jantar. Tem um custo sim, porque é um custo operacional. Mas sabe para que é o jantar dos namorados? Para abençoar o seu casamento. Abençoar a sua vida. Tudo que nós fazemos nessa comunidade tem a missão final de abençoar você. Acampamento de casais. Quem estava no acampamento de casais? Foi bom? Sabe por quê? Ele foi feito para abençoar você. Vamos ter o acampamento de jovens agora em setembro. Sabe para quê? Para abençoar os nossos jovens, os nossos adolescentes. Tudo que nós fazemos aqui é para abençoar você. As reuniões, por exemplo, administrativas, irmão, nós temos reuniões administrativas aqui, com a equipe de escritório. Sabe para que são essas reuniões?
para abençoar você. Porque tudo que nós discutimos aqui envolve vocês. Tudo que essa igreja respira, sonha e faz é para abençoar você e para nós promovermos, pregarmos e promovermos a redenção e a salvação daqueles que não conhecem o Senhor. Os filhos trabalham. Filhos trabalham com o seu pai. Os meus filhos já trabalharam comigo. Primeiro foi a Débora, depois foi o Rafael. Trabalharam comigo. E aí eles aprenderam muitas coisas. Filhos trabalham com os pais. E nesse trabalho nós aprendemos e crescemos como homens e como mulheres. Amém? Amém, meus irmãos? Que você hoje se posicione como filho. Só do louvor, se quiser subir, pode subir. O filho que recebe o amor do pai. O filho que ama o pai. E presta atenção, um filho natural não consegue entender o amor do pai e da mãe. Consegue? Não. E nós também não conseguimos entender o amor do nosso Pai Celestial. Sabe o que nós podemos fazer? Nos entregarmos a este amor. Uma coisa que me chama muita atenção. Deus, presta atenção, meus irmãos, o Criador de todas as coisas. Presta atenção. O Criador de todas, repita comigo, o Criador de todas as coisas. Resolveu se apresentar como Pai. E o Pai ama o Filho. Amém. Você é esse filho. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Pai te trouxe aqui. Irmãos, nós temos um Pai que cuida de nós. E o Filho tem liberdade com o Pai. É ou não é? O filho chega no pai dando tapa, tacando as coisas na cabeça, não é, Geraldo? Chega já chamando, ô pai, isso aqui, ô pai, eu quero isso. Ô pai, né, Rafael? O filho tem liberdade com o pai. O pai pode ser um presidente de uma multinacional intergaláxia, sei lá. Imagina, irmão. Da galáxia, da Via Láctea. O filho vai chegar nele e vai ter liberdade, porque ele é filho e ele é pai dele. Nós temos que ter liberdade com o nosso Pai. Talvez você esteja aqui e você tem marcas na sua vida por causa da sua criação, por causa de como seus pais lidaram com você. Mas eu quero te falar algo, meu irmão. O nosso Pai Celestial nos cura, nos transforma e nos dá liberdade de nós sermos amados por Ele. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.